começar então? Muito bem. Pronto, muito boa tarde a todos. Temos novamente uma Smart Discussion, hoje com um tema que eu penso que é relativamente atual e muito interessante para todos, qual o futuro das universidades. Eu recordo que isso foi partilhado no nosso grupo, chega a nós, o Attali, que é um conhecido pensador francês, num recente texto punha em causa o futuro das universidades e dizia que, efetivamente, as universidades corriam o risco, no caso de não se repensarem e reposicionarem, de verem a sua missão muito comprometida. E, portanto, hoje vamos ter aqui uma discussão que eu penso que vai ser muito interessante sobre o tema dos desafios e do futuro da universidade. Temos connosco dois ilustres professores, eh, investigadores, especialistas, opinion makers. O João Duque é conhecido de todos, é atualmente presidente do ISEG, já o foi também noutros tempos. É também um colunista do Expresso e comentador da SIC. É uma pessoa de referência que dispensa apresentações e não tenho qualquer dúvida que nos vai municiar aqui com alguma artilharia, entre aspas, para a discussão. Temos em contrapartida o Pedro Santa Clara, que também é conhecido de todos, ele é professor universitário, tem a sua carreira muito ligada nos anos mais recentes à SBE, do qual foi um dos principais impulsionadores e dinamizadores. Esteve muitos anos nos Estados Unidos, em LA, em Los Angeles, Seoul, e nos últimos anos tem-se dedicado a dois projetos absolutamente fantásticos, que são a Escola 42 e a TUMO, que acaba de inaugurar as suas instalações de Lisboa e que recomendo vivamente que visitem. Portanto, a ideia é cada um falar 15 minutos, mais ou menos, e depois temos aqui uma discussão, como é habitual, e teremos grupos de 3, 4 comentários que depois os nossos oradores vão, obviamente, comentar. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao João. Obrigado. Muito obrigado, Jaime, e muito obrigado a todos aqueles que estão a assistir ao evento, e em particular ao Pedro, que conheço há muitos anos e sobre quem tenho uma especial estima e admiração por aquilo que já fez a bem do desenvolvimento da educação em Portugal. Yes. Primeiro, primeiro na universidade e depois agora fora da universidade. Ele tem sido um elemento disruptor e, nesse sentido, se eu diria que a universidade é posta em causa, de facto é verdade, eu acho que sim. A universidade tem que pensar o que é que está a fazer, o que é que tem que fazer, o que é que deve fazer, porque as pessoas como o Pedro não param e aquilo que a tecnologia hoje em dia nos permite fazer, leva-nos a repensar seriamente o papel da universidade. Eu, eu estou convencido que a universidade pode. Quer dizer, hoje em dia, eu penso mesmo que o que o ChatGPT, que foi o primeiro chatbot mais conhecido e que explodiu em termos de utilização, veio pôr muito a nu a necessidade da universidade pensar o que é que deve fazer, porque, em boa verdade, o desenvolvimento da inteligência artificial, da forma como está a fazer-se e a velocidade a que se está a fazer e com a qualidade que se está a fazer, põe seriamente em causa atividades, nomeadamente como as do ensino e do desenvolvimento do conhecimento. Pronto. Aliás, eu tomei posse aqui agora como Dean no dia 15 de novembro de 22. Em janeiro, início de fevereiro de 23, fui uma daquelas conferências da CSB ou para acreditação à CSB ou ECO, já não me lembro de uma delas, acho que foi a CSB, foi aos Estados Unidos, já na qualidade de DIN, não é? E então, ChatGPT, naquela altura, ChatGPT era uma palavra que pairava em todas as sessões, plenárias e paralelas, e houve uma sessão paralela muito curiosa em que se debatia exatamente o tema do desenvolvimento da inteligência artificial e fizeram uma daqueles word maps em que as pessoas com o QR Code respondiam lá umas perguntinhas e uma pergunta era exatamente qual era a palavra que usariam para definir a situação face ao momento. E o momento, e as pessoas começaram a escrever palavras e como aquilo era interativo, em determinado momento, não foi o word map final, mas em determinada altura, a palavra central com maior dimensão e visibilidade era pânico, panic. Portanto, achei curioso na altura. Basicamente, as pessoas estavam em pânico, porque aquilo punha à evidência esta simples realidade, que é, nós deixamos
O trabalho tradicional deixa de ter utilidade, sendo o professor tradicional deixa de ter utilidade. Pronto. Dito isso, com o tempo, evoluiu-se muito, e agora toda a gente, pronto, agora está assumido na academia que, ok, é impossível parar isto, vamos usar e vamos aprender a usar e ensinar a usar, e vamos trabalhar com esta ferramenta para nos acrescentar. Pronto. Mas de facto tem que se mudar, não é? A função típica vai ter que mudar. Agora, eu não sei exatamente em que sentido, e nem sei exatamente se nós não vamos ter aqui uma coisa esquisita, que é um desenvolvimento dos seres humanos daqui a umas décadas, que são também já bastante incorporados de tecnologia. Quer dizer, eu hoje olho para mim, e tenho tecnologia exterior, e interior, já tenho dentes implantados, quer dizer, já são coisas que não são minhas, não é? E tenho externamente uns óculos, mas estes óculos posso tirar e pôr umas coisas ainda mais próximas, que são as lentes, mas posso começar a incorporar mais tecnologia. E é muito possível que, aliás, hoje em dia, nós não somos nada, praticamente já saiu o nosso telemóvel, ou a tecnologia transforma-nos as nossas características biométricas na utilização dos meios e, portanto, hoje em dia, bom, vi hoje uma notícia, não sei se é verdade, que em algumas cidades chinesas as pessoas passam no controlo das portas automáticas do metropolitano e dos transportes públicos, põem a mão está associada ao cartão de débito e vai parar à conta. E, portanto, abre-se a porta, nós pomos a mão, lê-se a leitura. Portanto, nem é preciso incorporar um chip para ler. A leitura biométrica está associada. Portanto, nesse aspecto, já há aqui uma integração total. Mas eu acho que isto vai ampliar muito a capacidade do ser humano de podermos um, ganhar uma dimensão diferente. E se não, porque se não o fizermos, a expectativa é que, bom, vamos ser ultrapassados pela inteligência artificial, porque é previsível que ela passe a ser inteligente e autónoma, e, portanto, dentro de 5 a 10 anos, não é? E, portanto, simultaneamente, há a noção, a ideia, a prova de que não há na história da natureza um ser menos inteligente a dominar o mais inteligente. Portanto, ou das duas uma, ou nós aumentamos, através desta expansão, desta simbiose entre o ser humano e a tecnologia, nós expandimos a nossa capacidade, nomeadamente daquilo que se considera inteligência, ou então vamos ser dominados. Portanto, eu acredito que nós não vamos perder este desafio e que vamos fazer essa evolução. O que significa que, naturalmente, a universidade vai ter que mudar completamente. Pronto. Agora, não se sabe para onde, não sei para onde vou, sei que não vou ficar aqui, isso sei. Não é possível ficarmos como estamos. Estamos a tentar reagir, e acho que as universidades estão a tentar reagir, para já, de uma forma que é aprender a usar tecnologia para, de alguma forma, e associando ao facto, à visão ética e comportamental, associar-se as duas peças e evoluir-se e dar-se um passo significativo em frente. Mas estamos um bocadinho neste pé, porque naturalmente aquilo que é a função essencial da universidade, que é atrair o talento, retê-lo e educá-lo para promover mais talento e através dessa passagem de conhecimento ao talento poder-se continuar a desenvolver, com a tecnologia há uma dispersão brutal. Portanto, essa concentração passou a ser difusa, está expandida por tudo o que é lado, e de uma forma relativamente acessível para até ser adquirida estruturadamente. Porque sempre houve centros onde não eram típicas universidades. Uma biblioteca tem conhecimento retido, acumulado ali e é acessível fora das universidades. E as pessoas podem ir para lá e fazer o seu percurso de conhecimento e de aprendizagem e saem de lá muito mais sabedores do que se estiverem, se calhar, numa universidade. Pronto. Agora, o que é que a universidade lhes pode dar? Um network e
e um entusiasmo ou condições que lhes dão a capacidade de fazer o percurso mais rápido até à fronteira de conhecimento e de uma forma mais estruturada para o desenvolver. Porque estamos mais próximos uns dos outros, porque nos desafiamos mais uns aos outros, porque somos também humanos e tipicamente somos gregários e gostamos e sentimos que a ligação e a dependência de compromisso com um humano é mais forte do que com uma máquina. Pronto. Eu falto facilmente aos compromissos com as máquinas, porque sei que tenho para mim que é uma máquina. Pronto, eu não consigo faltar, a mim incomoda-me mesmo faltar a um compromisso que marca um ser humano. Apesar de não ter feito através de viva voz, sequer nem ter visto, não é? Portanto, o caso concreto desta reunião, eu marquei com o Jaime estar aqui hoje, por acaso encontrei mesmo o Jaime no outro dia, mas o interface nunca foi falado, não é? Nós, pronto, comunicamos sempre através de alguma coisa, uma máquina, eu sei que está de lá um ser que espera que eu esteja aqui hoje. E hoje eu viria sempre. Portanto, mas se fosse uma mera máquina a marcar, provavelmente podia depois dizer que não, tinha mais facilidade em faltar. E é esse compromisso que me leva a pensar que, como as aulas presenciais, apesar de tudo, são fortes, as pessoas vão, as reuniões de discussão presenciais são fortes e poderosas, são muito fortes. As pessoas vão e aderem, porque há uma coisa mais, propriamente, do que a reunião. Aliás, nós até precisamos de descomprimir entre as reuniões. Portanto, isso agora foi muito tratado, agora com a pandemia e com a associação de reuniões eletrónicas. Etc. Portanto, para vos dizer que eu tenho para mim que, de facto, a universidade tem que evoluir, não tenho a mínima dúvida, que sendo uma instituição criada por homens, mulheres, por pessoas humanas, essas pessoas têm características que vão exigir sempre alguma proximidade, que a reflexão feita em debate, se calhar com humanos, é melhor para nós aprendemos melhor, nós influenciamos melhor, nós sabemos pescar melhor os olhos uns aos outros, nós sabemos tocar melhor os corações. Por enquanto, eu não sei o futuro, mas por enquanto eu acho que sim. E, portanto, é este sentimento de gregário e de compromisso que, associado ao tal percurso estruturado para chegada à fronteira de conhecimento e avançar-se no conhecimento através de network, apoio, etc., e estímulo interativo entre nós, que leva a que eu acredito que a universidade continue a ser, ou possa continuar a ser, um centro que vai continuar a existir. Agora, independentemente de existirem outras formas de acesso, não estruturadas como sempre houve, de fácil acesso, sim, claro, evidente, e sem problemas nenhuns. Para fechar, um exemplo curioso foi aquele agora, caso daquela professora de matemática, não é? Que é excelente professora de matemática, aparentemente os alunos dela, ela sabe matemática, com certeza. Ela não tem é um reconhecimento formal através de um diploma que, que sabe esse nível de matemática, mas ela deve saber. Então, se os alunos aprendem com ela e fazem os exames que os parceiros, doutores, encartados, etc., consideram como mínimo para passar, então ela sabe, porque senão estava a ensinar coisas erradas, não é? E os alunos se sobravam nos exames. Portanto, isto no fundo, reforçar a ideia. Eu não preciso de uma escola para aprender. Eu não preciso de uma escola para desenvolver coisas. Eu não preciso. Eu não preciso. Agora, e cada vez é mais fácil, e é isso que assusta a universidade, é que cada vez todas estas ferramentas estão aí. E toda a gente pode usar. É muito democrático, é muito fácil usar. É barato, ainda por cima, é baratíssimo. Portanto, existe, é barato, é acessível, etc. Só falta uma coisa, acho eu. Falta aquela coisinha que é a relação de compromisso e o gregarismo que temos
porque chegamos ali e sabemos que há ali uma quantidade de pessoas que falam daquilo, gostam daquilo, nos põem mais ou menos up-to-date, ou ensinam-me o caminho para lá chegar. Quer dizer que os outros não ensinem, que não chegue lá, mas se calhar é um bocadinho mais difícil. Portanto, este é o meu, eu diria que é, em síntese, a minha mensagem. Bem, É assustador, mas eu tenho alguma esperança de que ainda muito bem. exista no futuro. Uma mensagem inicial muito interessante, que obviamente penso que vai suscitar depois discussão entre todos. Passamos ao nosso amigo Pedro. Obrigado, Pedro, também por estares presente. Muito obrigado, Jaime, pelo convite e obrigado, João, porque, como eu dizia, a admiração é recíproca e, de facto, nos conhecemos há muito, muito tempo. E o João tem feito também um excelente trabalho na transformação toda que o ISEG teve nos últimos anos. E por uma razão extraordinária, porque eu acho que o João deve ser o primeiro dirigente universitário, diretor ou reitor ou presidente, com que eu tenho falado nos últimos anos, que percebe que a tecnologia vai criar aqui uma grande disrupção na universidade. E aquilo que ele apresentou de uma forma tão simples, acho que não é nada simples. Eu tenho tido a oportunidade de falar com reitores e diretores de norte a sul do país, e acho que muito poucos veem o tema de forma tão clara como o João. Ah, Ora bem, eu acho que vou pegar nas palavras dele, e tentar fazer aqui dois ou três pontos adicionais. Ah, o primeiro ponto que gostava de fazer é que sou bastante otimista e estou de acordo com o João de que vai haver no futuro uma experiência que é social, que é coletiva, que acontece no mesmo espaço e no tempo, e que durante muito tempo estou convencido, enfim, pode ser que as próximas gerações que sejam verdadeiramente nativas digitais já não sintam diferença entre o físico e o digital, mas por agora acho que há uma grande diferença. A Escola 42, que é enfim, um bom exemplo de uma tecnologia possibilitada hoje em dia uma tecnologia de educação possibilitada hoje em dia, ah, os alunos estão fisicamente presentes na escola porque justamente usamos a tecnologia para construir uma experiência de aprendizagem eminentemente social. Os alunos aprendem uns com os outros, avaliam-se uns aos outros, progridem coletivamente uns com os outros. Este aspecto eu acho que é fundamental, e estamos longe, acho eu, mesmo com avatares e todo o tipo de goggles tridimensionais. Acho que ainda não separamos o contacto humano. Ah, Ora bem, eu acho que ao mesmo tempo esta transformação que vai haver, e já agora esta transformação virá de uma série de players inesperados. O que nós vamos ver gradualmente, estou convencido, nos próximos anos, é uma série de instituições a quem nós chamamos universidades ou escolas entrar neste espaço. E vão ser, obviamente, todas as grandes tecnológicas. De certa maneira, o YouTube hoje é uma universidade. A experiência de interação ainda é fraca, mas tem conteúdo praticamente infinito. Ah, obviamente depois há inúmeros outros repositórios ainda mais afinados. Ah, e, e também por startups que estão a aparecer. Eu tenho ideia que o ano passado foram investidos quase 30 mil milhões de dólares em startups de tecnologia de educação. E, portanto, é um setor muito apetecido, porque, obviamente, toda a gente tem essa oportunidade. No fundo, um setor que não muda há séculos, em termos desta ideia, vamos organizar os alunos por anos e por turmas e vamos pô-los a correr diferentes disciplinas mais ou menos ao mesmo tempo. Ah, Há hoje em dia uma série de tecnologias que possibilitam modelos de aprendizagem muito mais eficazes, usar a inteligência artificial como um tutor pessoal,
programado para nos estimular a curiosidade, para nos não dar respostas diretas, mas obrigar-nos a ir procurar, e que está sempre lá e que é praticamente gratuito, vai ter um impacto devastador. Quer dizer, no fundo, a eficiência de dar uma aula teórica, se quiserem dar uma aula com o professor exposicional, em que eu estou aqui a apresentar uma série de matéria, ah, é substituída pela tecnologia, de forma muitíssimo superior. E ao mesmo tempo vamos conseguir criar experiências pedagógicas em que os alunos aprendem, motivados por fazer coisas, têm agência naquilo que aprendem, em que há um aspecto social muito importante, ah, e tudo isto é possível hoje. Quer dizer, não estou a falar aqui de nada que seja ficção científica. É possível fazer hoje. Curiosamente, há poucas experiências em universidades, há mais experiências ao nível de escolas primárias e secundárias. Ah, há um exemplo muito engraçado nos Estados Unidos, que por acaso já tem uma série de anos, em que os alunos de uma escola aprendem todo o currículo em 2 horas por dia, ah, com a ajuda de um tutor de inteligência artificial. Ah, e tudo isto vai abanar o mundo das universidades. E, portanto, eu não vou prever de todo o que é que vão ser as instituições do futuro, mas acredito que vai haver variedade em formas de aprender, vai haver modelos mais flexíveis, mais inclusivos, mais sociais, mais aplicados. E, portanto, acho que tudo isto, é relativamente claro. Sendo otimista, eu quero crer que esta transformação pode ser uma oportunidade para Portugal. Porque se hoje em dia, se calhar a Universidade de Oxford tem mais conhecimento entranhado, quando mudarmos a forma de aprender, muita da vantagem que Oxford tem hoje em dia sobre Lisboa desvanece. E surge uma oportunidade de Lisboa, ser um desses centros que atraiam talento do resto do mundo, ah, porque, obviamente, o estilo de vida que é possível num sítio e noutro é uma componente muito importante da experiência. Portanto, acho que há aqui uma oportunidade para as nossas universidades. Se conseguirem adaptar, se conseguirem inovar, se conseguirem estar na fronteira, destes novos modelos de aprendizagem. E é aí que eu, francamente, tenho algumas dúvidas, porque todo o sistema de universidades português quase parece desenhado para inibir a inovação, e para inibir a concorrência. Ah, Tipicamente, entidades que estão protegidas da concorrência, e quando digo isto, digo temas como o numerus clausus, temas como propinas administrativamente fixadas. Enfim, há aqui uma série, mesmo órgãos importantes como o CRUP, que é um conselho de todos os reitores das universidades portuguesas, tudo isto tem a ver com falta de concorrência, de falta de incentivos, se quiserem, que a concorrência costuma trazer. Portanto, estou convencido que uma excessiva regulação que dificulta muito a inovação. Lembro que a lei especifica critérios para o que pode ser uma licenciatura, que tem a ver com o número de horas de aulas presenciais por semana, um certo rácio de professores por aluno, uma série de coisas que parecem desenhadas para dizer o modelo de produção vai ser este, sem qualquer inovação tecnológica, para sempre. E penso que é importante tentarmos mudar isso, e, e ser, eu diria, ambiciosos e audaciosos, porque é o que muitas vezes falta às nossas universidades. Estão demasiado cozy, como é que é dizer, demasiado confortáveis na posição que têm, e têm falta de ambição, e de audácia para tentar ser diferentes.
E fico por aqui também. Duas declarações breves, que quer dizer que estamos em condições de poder avançar para o debate. Ninguém quer colocar questões, mas eu passo, obviamente, a suscitar aqui algumas. Temos aqui o Sebastião Azevedo, que foi reitor da Universidade do Porto durante muitos anos e, portanto, é uma pessoa conhecedora do sistema universitário. Sebastião, um comentário ou uma questão para introduzir aqui o debate. Muito bem. Muito obrigado, Jaime, muito obrigado, colegas que falaram. Vou ser breve, vou tentar ser breve, porque este é um tema em que eu tenho trabalhado há muitos anos e tenho alguma bibliografia sobre o assunto e algum pensamento sobre o assunto. E o primeiro ponto, eu estudei bastante, tenho estudado bastante a história das revoluções industriais e acho muito interessante ver o que há 200 anos se dizia, o que há 100 anos se dizia, o que há 50 anos se dizia, mudanças vertiginosas, temos o mundo aos nossos pés, o mundo nunca será como antes, coisas que nós dizemos agora também. E permitam-me um resumo deste meu pensamento. Nós vivemos hoje tempos de mudança como outros viveram antes. Nós temos que estar atualizados como outros tiveram que estar atualizados antes. Temos de nos adaptar como outros tiveram antes. E temos de manter um espírito crítico e fazer evoluir o espírito crítico de hoje, que não é o mesmo espírito crítico que, por exemplo, tínhamos de ter quando passámos da régua de cálculo com que eu trabalhei na universidade, já tem alguns anos, para a máquina de calcular, quando apareceram as primeiras máquinas de calcular em 73. Em 73. As HP, que por acaso queriam dizer Electro Packard, mas nós dizíamos que era high price, porque só 2 ou 3 é que tinham aquelas máquinas, não é? Por acaso eram os mesmos que tinham automóvel, mas tirando esse detalhe, portanto, nós tivemos que nos adaptar e temos continuadamente que nos adaptar. Eu desdramatizo completamente isso. Eu escrevi com um estimadíssimo colega, que eu considero ser um dos grandes especialistas portugueses em pedagogia e inovação, considerando toda esta inovação tecnológica, que é o professor José Martins Ferreira, que neste momento é professor catedrático numa universidade norueguesa. Nós escrevemos em 2018, eu apresentei isso numa universidade, numa reunião de reitores, um artigo subordinado ao tema a vida de um estudante português, de um estudante em 2030. Bom, o que nós escrevemos lá já hoje se faz, completamente. Portanto, a velocidade de evolução é de facto muito significativa e exige de nós um esforço, mas eu penso que é um esforço em termos relativos com o que vivemos na sociedade, é um esforço de alguma forma semelhante ao esforço que se viveu noutras alturas, em que nós íamos tendo que mudar de meios tecnológicos, desde o aparecimento dos primeiros computadores até agora, até mais recentemente. Eu trabalhei muito em informática e trabalhei muito em programação durante muitos anos, fiz milhares de linhas de programas e, portanto, fomos evoluindo. Portanto, o que é preciso é manter um espírito crítico. Eu concordo muito com o Pedro Santa Clara, eu sou muito crítico, globalmente, da atitude do sistema, se calhar não sou muito popular por causa disso, e do sistema de ensino superior português neste momento. E concordo muito que parece que o sistema universitário está desenhado para inibir a inovação, desde logo na forma como está fragmentado o seu modelo de governação, não é? Eu não sou centralista, atenção, mas como está totalmente fragmentado, porque na universidade portuguesa quer-se autonomia ou pede-se autonomia, mas de facto o que se quer é autogestão, não é? E isso inibe muito a evolução. E eu estive em Singapura, já agora, e para acabar, estive em Singapura e naturalmente, e depois convidei o colega de Singapura para vir cá ao Porto dar uma palestra, em tempos que já lá vão, e pronto, o modelo de Singapura é um bocadinho diferente do nosso, eles investiram 50 milhões de dólares e fizeram as mudanças, isto antes da pandemia, atenção, não é agora com a pandemia. Exato. Portanto, em resumo, o que eu penso é que nós, universidade, temos, de facto, de investir numa evolução tecnológica para o digital. Certamente que a presença física é importante, tudo isso, não há discussão sobre o assunto. Mas há uma evolução para o digital tremenda, que nós temos que seguir e temos que nos adaptar a ela, não é? Não tenho nenhuma dúvida sobre Muito bem, isso. Sebastião. Está ótimo. Sim, senhor. Passa ao doutor Zé. Obrigado. Muito obrigado. E depois já passo aos nossos leitores também. Doutor Zé Boquete. Não estamos a ouvi-lo. Tem que tirar o som. Eu sei, eu tinha cortado, Muito bem. peço desculpa. Não. Só para abrir, em termos do Pedro Santa Clara, porque eu lembrei-me
era o Henrique Santa Clara Gomes, Uhum. que tinha comigo, Meu enfim, tio, irmão do meu pai. algumas eh, opções de vida, como seja, por exemplo, fazíamos parte de um grupo que foi conhecido naquela altura como os católicos progressistas, não é? Muito Portanto, bem. isto agora tem a ver com a Capela do Rato e com uma quantidade de coisas, mas é só para dizer que tenho do Henrique sempre a memória de um amigo muito, muito perto e sempre disponível e, portanto, não queria deixar de deixar ficar isso aqui também é claro. Eu peço desculpa, porque alguns dos presentes provavelmente já me terão ouvido referir aquilo que vou a seguir, digamos, relembrar para alguns ou para outros, talvez apresentar. Hum, Tudo aquilo que aqui ouvimos hoje da parte do João Duque e do Pedro Santa Clara, hum, eh, dar perfeita nota de que há caminhos alternativos que é de alguma urgência percorrer. E esses caminhos alternativos acabam normalmente, na minha perspectiva, por encravar numa, uh, numa menor participação entre a vida ativa real e de experiência e a academia, incluindo os que lá estão a fazer a sua formação. Para esse efeito, a dada altura, e portanto já lá vão mais ou menos 5 anos e qualquer coisa, o que foi interrompido um projeto que eu achei que valia a pena, em termos concretos, um, de ser um investimento dentro daquela zona que eu recorro muitas às vezes ao nosso Schumpeter quanto à destruição criativa, não é? Certo. E então, em 2019, portanto, no período anterior à pandemia, o Esporão fez um protocolo de acordo com o ISA, com o Instituto Superior de Agronomia, e para se mover fisicamente as instalações do Esporão de Lisboa para dentro do Instituto Superior de Agronomia, para dentro do ISA. O ISA, como eventualmente sabem, dispõe de uma área incrível, quase inconcebível no meio de uma cidade como Lisboa, com campos experimentais, com uma quantidade até de investimentos que obviamente têm algumas limitações que decorrem sempre enfim, das limitações financeiras das academias, praticamente quase todas. Isto interrompeu-se, portanto, foi feito uma espécie de um concurso, tinha que ser feito uma espécie de um concurso, e retomou novamente em 2022 e no primeiro trimestre do próximo ano será e arrancará as instalações completamente construídas do zero no ISA, e que tem como objetivo fundamental juntar a nossa experiência, seja em termos concretos, nossa fala do Esporão, Uhum. claramente também para proporcionar uma relação mais direta com tudo aquilo que já temos feito e continuaremos a fazer em termos de digitalização. Um outro aspecto que é fundamental, porque vamos lá ver, este investimento representa para o Esporão uma verba, pois estamos a falar de vários milhões de euros, não é? Portanto, não são 10, mas não ficam muito longe. E um dos objetivos fundamentais era criar aqui, na relação entre o mundo empresarial e as academias, criar aqui um ponto de ligação, no sentido de que a experiência do mundo empresarial pudesse chegar mais cedo às academias. E também a experiência daqueles que de fora têm concretamente uma capacidade um bocadinho acima do normal,
para contribuírem para o crescimento daqueles que fazem a aposta da sua vida nas licenciaturas e depois nos mestrados e daí para a frente. Eu tive sorte nesse aspecto porque a minha formação universitária data de há um bocadinho mais de 70 anos, não é? Portanto, eu sou do primeiro curso da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 53, 58, como de costume sou sobrevivente, não é? Exato. O que me põe em algumas questões sempre um bocado mais complexas. E teve a enorme sorte de, no terceiro ano, em Economia 3, ter tido por professor um francês, o professor Raymond Barre, da Universidade de Lyon, que, passado uns meses, foi primeiro-ministro da França e que dava as aulas de Economia 3 deles não tinha, eram uma ruptura completa com aquilo que aparecia em Economia 1 e Economia 2, que era no fundo o que mais tradicional pudesse estar Muito bem. presente. Para encerrar, só Sim, ao sim, sim, Jaime, sim, sim. porque ao Francisco, desculpa, que é importante. Uma das coisas mais pesadas na decisão de fazer este investimento é a procura de talentos. Eu acredito que é possível procurar mais cedo, para além da família, mais cedo, nas academias, procurar talentos e dar aos talentos todas as oportunidades possíveis. E isso não é só no capítulo nem a utilização de uma bola, enfim, de qualquer coisa, de uma bolinha de cristal ou quê, para saber quem é que tem talentos ou não tem, mas esta questão dos talentos em termos empresariais, de relação entre as universidades e o mundo empresarial, é para mim e continuará a ser uma das coisas mais importantes. No caso específico, não tenho dúvida que quanto àquilo que é a experiência em termos concretos do Esporão, aqueles que procuram no Esporão enfim, uma via de crescimento, valorizam mais a capacidade de progressão até muito provavelmente do que a remuneração mais direta. Não tem esta a minha Muito bem, sim, contribuição senhor. e peço Não, desculpa de ter não, ó, demorado doutor, um pouco como mais. sempre, uma contribuição importantíssima pela sua visão e experiência. E muito grato por estar connosco. É uma mais-valia única. Passamos agora à Denise, que também é professora e investigadora no ISCTE. E Denise, tenha assim alguma novidade para podermos dar a palavra a mais pessoas, está bem? Força, Denise, por favor. Claro, obrigada, Jaime. Parabéns mais uma vez, aos oradores e ao Jaime. Eu dirijo uma pós-graduação em B-Learning no ISCTE Executive Education e eu acho que é inevitável que o ensino superior, em geral, politécnicos e universidades, passem a ser mais num regime de B-Learning e Real Life Learning. Porque, por exemplo, o meu filho mais novo está no sexto ano, num colégio, e fazem tudo no computador, é tudo e-manuais, já não há manuais em papel. O meu filho mais velho está num curso universitário prático em arquitetura, mas tem imensa coisa também por computador. E neste curso, nesta pós-graduação, que é um exemplo, e aqui voltava ainda atrás, por exemplo, em 2007, eu na altura estava na Universidade Aberta e apoiava diretamente o reitor na ocasião, o professor Carlos Reis, e transferiu-se para o e-learning. E eu lembro-me que essa transferência e o modelo de e-learning que foi criado gerou uma confiança e um aumento enormíssimo de sedutora e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a introdução das tecnologias, da inteligência artificial, vai beneficiar e tem beneficiado o ensino em geral e o ensino superior e não diminui em nada a criatividade humana, nem acho que vá diminuir a interação. Pelo contrário, eu vejo uma interação maior, eu vejo uma capacidade maior de chegar a mais alunos no país, no estrangeiro. Vejo como o Pedro Santa Clara, que tal como o João Duque, ambos são visionários, basta estarem ligados ao business, a mercados mais liberalizados, a conhecerem experiências de ensino superior no estrangeiro, para trazerem estas visões arrojadas para Portugal. Portanto, eu acredito que, de facto, o mercado tem que abrir e que as universidades não têm alternativa. E, por exemplo, esta pós-graduação, o sucesso foi, de facto, poder
ser neste regime de e-learning. Tem alguns momentos presenciais, mas o facto de ser aberta ao e-learning permitiu que viessem alunos do país inteiro, interagissem imenso. E há outra coisa, eu acho que as pessoas cada vez mais querem o real life learning, querem ser elas próprias a aprender a fazer e não ter um professor a debitar conteúdos, querem interagir. Portanto, o ensino não tem alternativa. Ou segue este caminho ou está condenado. Aqui a grande questão é o financiamento ser, e aqui é que é a tal mudança que eu vejo como mais difícil e que perguntava a ambos os Uhum. oradores, como é que isto se pode dar. O financiamento das universidades, e dos politécnicos, pronto, ainda é muito tradicional, não é? Muito na base das propinas, apesar de já estarem abertas a outros modelos, mas ainda é muito no orçamento de Estado e nas propinas e ficamos por aí, não é? Como é que, porque de facto às vezes a dificuldade das pessoas em frequentarem os cursos é o dinheiro, não têm verba para pagar os cursos. E os cursos são excepcionais, mas não têm verba, pronto. E o mercado não está preparado para essa concorrência, para dizer assim, não, este curso é melhor, por isso é mais caro, eu vou investir. Os portugueses ainda não têm esse mindset, em geral. Como é que se pode criar mecanismos de financiamento do ensino superior mais flexíveis que permitam às pessoas realizar os cursos, mesmo quando não têm verba para investir logo? Como é que se pode fazer isso? Porque para mim, e como é que se pode legislar nesse sentido? Como é que se pode mudar mentalidades nesse sentido? Como é que se pode abrir ao mundo empresarial? Porque outro exemplo nesta pós-graduação foi nós termos introduzido practitioners, por exemplo, o Jaime foi um dos oradores, tanto especialistas, CEOs, investidores, como oradores a darem webinars complementares às nossas aulas, foi um grande chamariz. Por exemplo, se esse mercado estiver mais envolvido no ensino superior, se podem também envolver-se financeiramente e ter contrapartidas a nível publicitário e não só. Portanto, que modelos podemos encontrar aqui? Agora, que é inevitável esta passagem é, Muito bem. e que é, como o Pedro diz, uma oportunidade para Portugal, é, se Portugal a souber Muito agarrar bem. a tempo Muito à bem nisso. letra. Nós vamos passar Muito agora obrigada. aos oradores. Já temos aqui várias pessoas, mas vamos deixá-los para uma segunda ronda para criar aqui uma dinâmica. João e Pedro, um breve comentário a estas duas questões. Talvez começarmos com o Posso? João, um bocado. Sim, sim, Então, João, força. deixa-me só dizer uma coisa que o Pedro falou e que é a pouca concorrência no mercado. Deixa-me pôr aqui a galeria que eu tirei para ver o orador. Bom, mas então é assim, eu acho que se fizesse um CRUP noutro setor de atividade, essa gente ia toda presa. Porque a lei, pá, a lei não permite que se juntem, pá, e estabeleçam as regras, pá, do setor. Quer dizer, só se fossem para standards, mas não, mas aquilo é, juntam-se todos, pá, e toma-se até uma posição, pronto, geral. Etc. Portanto, é assim, isto para dizer, para reforçar um bocadinho esta ideia. Ahm, Pronto, isso às vezes custa muito, mas eu sinceramente acho que, olhando até para as escolas de gestão, eu acho que só beneficiou a concorrência. Nas escolas de gestão, só beneficiou os utilizadores, que são os estudantes e os docentes das escolas. Eu acho que, eu digo francamente, que as escolas de gestão em Portugal deram o exemplo de que a concorrência permite quando feita de uma forma aspiracional, em que nós tentamos fazer coisas que os outros fazem que se consideram que são boas e as pessoas tentam fazer para se aproximar ou fazer distinta, fazer uma coisa diferente e os outros também tentam fazer igual. Portanto, em Lisboa, essa concorrência acho que tem sido muito benéfica para os estudantes. E, portanto, portanto, eu não. Aliás, e quando se olha no panorama europeu, então acaba-se logo a questão da concorrência em Lisboa e passamos a olhar para o problema de uma forma diferente. Lisboa passa a ser um polo de atração para estudantes estrangeiros poderem vir estudar, num espaço diferente, e eu concordo com o Pedro, isto é uma oportunidade única que nós temos, porque lá está, nós ficamos a falar para o futuro, assente em tecnologia, em base digital,
elimina-se rapidamente a diferença entre Lisboa e Oxford. Pronto, é tão simples quanto isto. Quanto que antigamente, não. Já agora, gostava de vos dar uma experiência que eu fiz o ano passado, que eu vou repetir este ano. Eu fiz uma aula de ChatGPT. Eu disse assim, bom, eu também senti, bom, eu estou aqui, o que é que eu venho para aqui fazer? Se os alunos podem abrir o computador e fazer uma pergunta, e através de pergunta-resposta ir aprender, o que é que eu estou aqui a fazer? E eu literalmente entrei na sala de aula e disse assim, o Pedro sabe bem o que é, eu dou derivados, escolhi um tema que foi o modelo de Black-Scholes-Merton, e vão aprender o Black-Scholes-Merton, não sou eu que vou ensinar, vamos fazer com o ChatGPT. E, portanto, perguntei aos alunos, alguém aqui já teve uma aula de ChatGPT feita por... Não? Pronto, então vamos todos experimentar isso, vamos fazer isso. Pronto. E, portanto, projetei no ecrã a prompt, não é? Pronto, uma coisa em branco, ok, força. E chamei um aluno e pedi ao aluno para ir para o comando, que eu estava ali a andar para trás e para a frente, no fundo a fazer aquela coisa que o professor faz, não é? Ocupar o espaço, deixar que... Pronto, ocupar, fazer um bocado mais de polícia, não é? Pronto, obrigá-los vamos todos ao mesmo tempo ter uma aula de ChatGPT. E foi muito curioso perceber que, em primeiro lugar, eles ficaram a olhar para mim e eu percebi que eles não conseguiam arrancar, porque é preciso fazer uma pergunta. É preciso perguntar uma coisa. E as pessoas estão todas habituadas, desde que estão sentadinhos na escola, que é, o professor chega lá e diz assim, bom, meus meninos, eu hoje vou falar sobre não sei o quê. É esse o típico modelo, não é? Mas, em boa verdade, há uma pergunta que não foi feita, explicitamente, mas que é a pergunta que o professor responde, que seria, então, senhor professor, diga-me lá, o que é que veio cá fazer hoje? E o professor responde, bom, eu hoje vim cá para falar sobre o modelo de não sei o quê. E, portanto, eu próprio aprendi que, em boa verdade, eu estou a responder, quando dirijo aos alunos, bom dia, hoje o sumário é sobre isto, e eu vou falar sobre isto, é uma pergunta que eles fazem, o que é que vem cá fazer? E a partir daí, eu pedi-lhes, olha, então escrevam aí, então, vocês sabem o que é um modelo, ninguém sabia, então escrevam, perguntam o que é. E, portanto, eu fiz a pergunta, ia ajudando, no fundo, acompanhando a fazer a pergunta, e depois a ler a resposta em voz alta com eles e tal, a tentar explicar se alguma palavra eles não percebiam, alguma frase, etc. E foi assim, passo a passo, passo a passo. Depois eu dizia, então agora pergunta lá, e se fosse sem este pressuposto? E se levantarmos o pressuposto de... E depois não sei o quê. Então, um exercício. E o que é engraçado é que eu cheguei ao fim da aula e depois perguntei, bom, meus caros, o que é que eu devo fazer? Venho cá para o ano? Nem ponho cá os pés, não é? Vocês venham cá, os alunos vêm cá e fazem o curso. Para que é que eu estou cá? E eles responderam, ainda vale a pena vir. Eu achei piada, foi porque eles disseram, ainda vale a pena vir. Se calhar porque, pronto, eu lá ajudava mais ou menos o rebanho, não é? A ir mais ou menos por ali e havia uma coisa muito importante que era, eu cheguei a um ponto e disse, isto já chega. E esse já chega é também uma função importante do professor, que é, bom, para aquele nível, naturalmente, aquilo não chega, se quisermos chegar ao limite do conhecimento, mas estamos a falar de um nível de conhecimento que é num curso de mestrado, etc. Portanto, eu tenho uma noção de que para o standard daquele grau académico, naquele tipo de especialidade, aquilo chega. E essa é uma função importante do tutor, não é? Porque eu passo a ser um tutor, estou ali a acompanhar os alunos e a validar também aquilo que a máquina vai dando. Mas quer dizer, ainda eu estava a validar, porque daqui a 1 ou 2 anos, aliás, eu já experimentei fazer a mesma coisa sozinho, agora meses depois, e as respostas já são diferentes, já são melhores, mais completas, e portanto eu sinto-me cada vez menos a fazer o papel que não aquele de verificar se as pessoas, vamos lá todos sentadinhos agora, não façam barulho e vamos começar a... Portanto, é assim, eu sinto que o meu papel tradicional é ultrapassado. E o que é que eu devo fazer? Tenho que repensar o que é que vou fazer. Portanto, lá está. Confesso que o que tem aqui posto em questão, a única questão que eu não falei ainda foi o financiamento.
o financiamento das universidades é bastante complexo e há aqui duas coisas muito distintas. O, o professor Sebastião eh, já foi reitor e sabe bem que há a área pesada da universidade, que é aquelas áreas tecnológicas, científica pesada, com muitos laboratórios, etc. E, pá, é um tipo de área, e depois há as universidades chamadas papel e lápis, que têm outro tipo de estrutura de custos, etc. E eu acho que são dois campos muito diferentes. O José Arquedo, o doutor José Arquedo já falou aqui, quer dizer, é preciso uma estrutura brutal. Esta está no meio de Lisboa, até é um bocadinho estranho, não é? Mas um espaço enorme para se trabalhar, fazer investigação na área agrícola, etc. Portanto, Exato. não pode ser imaginar, não é? Admito que possa haver modelos mais ou menos digitais, mas que no fundo, nós temos que ir para a Terra para fazer coisas e ver se aquilo está a dar ou não. Portanto, há aqui duas áreas muito importantes que o professor Sebastião Feito seguramente sabe e é capaz de até ter uma opinião muitíssimo mais válida do que eu, porque eu nunca subi ao nível acima daquele meu nível de competência. Nunca subi mais, porque aplica-se o princípio de Peter e, portanto, já estou fora completamente da minha capacidade. Mas para dizer que há muitos modelos alternativos, nós temos é que saber canalizar os fundos para apoiar aqueles alunos que têm talento. E por muito que custe isso, não é? Um, uma forma um pouco mais liberal de tratar o ensino e a educação, a meu ver, em termos de pricing, é adequado. Porque eu sei bem o que é, apesar de ter uma escola que está numa área, eu tenho cursos em que os próprios os coordenadores, não é? Não entendem porque é que há diferenças entre cursos. E eu tenho uma amplitude muito pequena de preços entre cursos. Mas tenho aqui uma certa logo resistência à partida por uma série de pessoas que, sentindo-se com tanto poder e donas, concordo com o professor Sebastião Feitas, que isto é autogestão, toda a gente tem claim, toda a gente manda, toda a gente tem o mesmo poder, toda a gente é igualmente dono da escola. Pior, eu respondo por os meus subordinados, que fazem parte do conceito de escola. Quer dizer, isto é um modelo, que é um modelo, quer dizer, nem sei como é que é de chamar, não é? Portanto, é explicitação clara que o poder está na mão de quem é subordinado ao poder. Portanto, temos aqui uma pescadinha de rabão cheia de conflitos de interesse, e que assim é difícil nós mudarmos. Mas que espero que, apesar de tudo, exemplos bons deem alguma coragem a alguma mudança. Pode não ser ótima, Muito mas bem. pelo menos Pedro, por alguma favor. melhor. Não estamos a ouvir, Pedro. Pedro, tens que pôr o som. Desculpem. Ah, assim, muito rapidamente e tentando ligar estes pontos. Estamos de acordo que o modelo de educação vai mudar e que isso vai exigir fazer investimentos e vai exigir um trabalho profundo de repensar o que é isto, a experiência da universidade. Ah, ninguém sabe hoje qual é que vai ser esse modelo. Acho que o João descreveu aqui uma aula por ChatGPT, ah, mas que rapidamente se vai tornar obsoleto porque vai haver qualquer coisa melhor. Ah, eu penso que as experiências pedagógicas com sucesso têm que assentar nos princípios fundamentais da pedagogia e que tem que ser uma experiência social interessante porque as pessoas têm que dar um significado emocional àquilo que estão a aprender. Tem que haver agência de quem está a aprender, porque se eu estiver a aprender por obrigação, não é a mesma coisa do que quando sou eu a escolher e a fazer o meu investimento. Ah, e há, e se quiserem, tem que ser um processo um pouco mais baseado em desafios e em aprender a aprender e a evoluir um bocadinho pessoalmente. Mas não sei qual é que vai ser a resposta. Obviamente, eu diria que o modelo de 42 tem muitas destas virtudes, mas haverá muitos outros e vão sem dúvida aparecer outros. A única ponto que me parece absolutamente fundamental é que temos que
mudar a estrutura de incentivos das universidades e o modelo de governance das universidades. O João disse muito bem, numa universidade há 1001 conselhos que podem bloquear qualquer decisão. Ah, são entidades muito pouco ágeis para tomar decisões e, sobretudo, para executá-las. E, por outro lado, temos que mudar aqui a organização da indústria para permitir que haja verdadeira concorrência, e isso, sinceramente, eu acho que praticamente se faz por decreto. Acabarmos com números clausos, darmos total autonomia às universidades, incluindo a autonomia de falirem e fecharem, tocando na destruição criativa do Schumpeter. Darmos financiamento através dos alunos que recebem, os alunos que as escolhem, em vez de serem financiadas diretamente. Tudo isto até podia ser feito com o mesmíssimo concurso de acesso ao ensino superior que temos hoje em dia. Simplesmente dar um voucher aos alunos, deixá-los escolher a universidade que os aceite e as universidades que acabarem sem financiamento suficiente terão que sofrer as consequências. E permitir-lhes verdadeira autonomia pedagógica, permitir-lhes que experimentem, tal como o João fez, uma aula dada por ChatGPT ou uma cadeira que é dada de uma forma, sei lá, por projetos, seja o que for, usando a tecnologia que entenderem para o efeito. E eu estou convencido que o efeito vai ser muito rápido. Acho que os portugueses mostraram sempre que perante a concorrência reagem e inovam e experimentam e vão e lutam. Portanto, quer dizer, eu posso sempre ser acusado de excesso de liberalismo, mas acho que verdadeiramente este setor precisa de uma dose reforçada disso, sob pena de ter a mesmíssima conclusão, se calhar atrasada um par de anos. Como eu comecei por dizer, esta disrupção tecnológica vai acontecer quer queiramos, quer não. Não podemos ignorá-la. Se não conseguirmos adaptar as nossas instituições, elas virão a ser substituídas por outras, com tecnologias diferentes, por players diferentes, como quiserem. Eu acho que neste tipo de casos, esta resistência regulamentar, protecionista, é absolutamente fútil. Muito bem. Vamos passar a uma segunda ronda final de comentários e questões. Eu dava a palavra talvez a um jovem que temos aqui antes de passar ao Miguel, ao João Canavias, ao Manuel Vilares, que é o jovem Guilherme Guerra, que é um estudante recém-licenciado, mas muito ativo nestes temas de educação. Força, Guilherme, agradecia alguma habilidade também, por favor. Olá, Jaime, obrigado. Obrigado também, Dr. Pedro Santa Clara, Dr. João Duque, por esta e aos restantes por esta maravilhosa discussão. Eu, como ainda estudante universitário e estudante da nova SBE, agora de mestrado, sou da área das relações internacionais e concordo, obviamente, acho que é inevitável que uma geração como a minha, que foi quase nasceu no meio da tecnologia e quase com o telemóvel na mão, que é inevitável que isso vai influenciar também os nossos estabelecimentos de ensino e aquilo onde as instituições que nos passam conhecimento. É uma grande oportunidade, mas eu acho que quero fazer de advogado do diabo e quero tentar colocar alguma moderação e tentar perceber como é que a inteligência artificial poderá afetar o dia a dia de uma universidade, o dia a dia de um estudante e a relação com o seu professor. Porque quando falamos de inteligência artificial, falamos de uma inteligência de informação, de processamento de informação, de facto. A inteligência artificial tem Guilherme, estamos a ouvir baixo. Se puder um pouquinho mais alto, também desculpe. É? Então, conseguem-me ouvir melhor? Ok. Agora está melhor. Força. Quando falamos de inteligência artificial, falamos de uma capacidade soberba de processar informação, como todos sabemos. Uma capacidade que é muito maior do que provavelmente todo o ser humano. Mas descartamos uma inteligência também muito importante, e como diria o Dr. Pedro Santa Clara, a experiência social, portanto, a inteligência emocional e a inteligência relacional não pode substituir, ou seja, não pode ser substituída meramente por uma inteligência de informação
e pela simples passagem de informação e de conhecimento para o estudante. Portanto, aqui ressalvar o papel do professor, que não deve deixar de existir. Portanto, as aulas simplesmente no digital e por ChatGPT ou por outras ferramentas que venham a existir, não deve ser o futuro da universidade, porque há um elemento pessoal do ensino que é como tem a sua entidade como professor, quase lembrando Agostinho da Silva, o professor como mestre, não é? É ainda fundamental de ter nas universidades, porque é aí que se cria o sentimento, e é uma relação emocional com aquilo que se está a aprender. E tive esta experiência no meu Erasmus, que fiz na Sciences Po. Tive uma experiência extraordinária com novos métodos de ensino e de pedagogia, em que as aulas se transformaram, no sentido em que deixaram de ser o espaço onde se debitava conteúdo, relativamente à história ou à diplomacia, independentemente da área, e passava a ser uma experiência social, quer seja, por exemplo, de debate, quer seja de debate organizado, mediado pelo professor, em que estávamos a ter um papel ativo e a aplicar o conhecimento. E isso sim foi muito mais proveitoso do que o sistema de ensino. Obviamente que isto depende de área para área. A medicina é muito diferente de relações internacionais, que é muito diferente de biologia, que é muito diferente de muita coisa. Mas nas ciências sociais há ainda um pendor muito forte no debitar a informação. E acho que isso tem que ser alterado com novas técnicas de pedagogia, mais ativas, mais interventivas e que fazem uma interação maior entre os alunos e entre alunos e professor. Portanto, com a inteligência artificial, ajudar a complementar uma preparação e, obviamente, a acumulação de conhecimento para depois poder ter a universidade como um espaço de pedagogia social e de inteligência interrelacional. Isso é muito importante. E partindo para um ponto final, que é uma pergunta que tenho, Sim, sim. pegando exatamente nisto, será que a velocidade, e digo isto por puro desconhecimento, porque não sou estudante destas partes, destas áreas da pedagogia pura e dura, será que a velocidade a que a inteligência artificial e estes meios e ferramentas de processamento de informação, a velocidade a que nos dão informação e que nos dão conhecimento, será ela propensa a uma absorção acrítica dessa mesma informação? Ou, ao contrário, será essa, portanto, a inteligência artificial poderá dar também ferramentas para que possamos filtrar e criticar toda a informação que recebemos? E se essa velocidade a que nós queremos tanto aprender tudo e impingir tudo, por exemplo, aquele exemplo em que em 2 horas temos 2 horas por dia temos um programa, estudamos um programa ao longo do ano, se essa velocidade a que temos a informação é inimiga da aprendizagem, porque para aprender precisamos de pensar e para pensar precisamos de tempo. Muito bem. Passo então agora ao Miguel, Obrigado. depois o João Canavias, que é professor na Covilhã, e o Manuel Vilares. Pronto, e com isto terminamos e passamos aos dois. Miguel, por favor. Eu vou ser rápido, até porque a minha questão já foi sendo debatida agora nas últimas intervenções, e até pegando também no que o Guilherme dizia do que é que deve ser, ou como se deve usar a inteligência artificial. A minha questão é essencialmente organizacional. Eu senti, eu fui durante quase 20 anos assistente na Faculdade de Economia do Porto, e senti exatamente aquilo que o professor Sebastião Feio dizia há bocado, quer dizer, as universidades afinal tinham uma grande governance, eram completamente em autogestão. Como é que em autogestão ainda se conseguia ter aquela coordenação que, apesar de tudo, havia? Eu achava aquilo uma coisa fantástica. A universidade funciona absolutamente em autogestão. E, portanto, a minha questão é essencialmente para o João Duque, com quem, aliás, eu já tive experiências educacionais muito fora do comum, que poucos aqui terão tido, e essencialmente para ele, se calhar também para o professor Sebastião Feio, que é perguntar que instrumentos concretos é que tu tens, João, para organizacionalmente fazer esta transformação. Eu vejo cada vez mais há respostas dispares e pouco coordenadas das universidades a tudo que tem sido a mudança. Desde logo as praxes, eu acho uma coisa absolutamente fantasmagórica o que se passa, e que as universidades eu não as vejo a terem, ou as faculdades a terem uma resposta comum. Aos comportamentos dos alunos dentro da aula, eu cada vez vejo mais exatamente a autogestão, e cada um faz, cada um reage como quer, e cada vez vejo menos uma resposta coletiva. E quando o Pedro Santa Clara diz, os alunos tanto estudam com inteligência artificial em Portugal como em Cambridge, Cambridge perde a sua
a sua vantagem competitiva, não sei se é bem assim. Eu lembro-me que, e o Jaime deve se lembrar disto, há mais de um ano que Harvard produziu regras e um guia para os seus professores sobre como utilizar a inteligência artificial dentro da universidade. Eu não vi isso ainda em Portugal, pode existir, e eu não o conheço. Muito bem. E, portanto, a minha questão era muito concreta: que instrumentos é que há para, de facto, haver uma resposta organizacional e não Sim, senhor. individual a este tema? Passamos agora para a Covilhã, para o nosso interior profundo. João Canavias. Olá, boa tarde. Não é assim tão profundo, ok? Profundo no bom... É só interior. Não, profundo no bom sentido. Ok. No bom sentido. Bom, começava por saudar todos os que estão aqui. O ponto de partida era se as universidades têm futuro e discutia-se aqui se seria através da inovação. Eu acho que sim. As universidades têm futuro e têm futuro porque, desde logo, têm uma legitimação social, e muito se falou aqui nessa questão, que não vai acabar assim tão depressa, mesmo que o modelo não se altere muito. As universidades têm essa legitimidade e os professores têm uma determinada autoridade, algo que também já foi aqui citado, e que até foi, o João Duque até falou aqui num pormenor muito interessante e que às vezes nos esquecemos, que é conseguir colocar os limites naquilo que é a aprendizagem. E numa comparação rápida, se quiserem, é um bocadinho como o Dr. Google e o médico. Nós vamos ao Dr. Google quando nos dói uma unha e saímos lá com uma doença terminal. Dentro das salas de aula, se nós estivermos exclusivamente a trabalhar com inteligência artificial, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Os alunos vão começar a fazer perguntas, mas depois aquilo nunca mais para. E eles nunca vão conseguir terminar o trabalho que tinham para terminar, porque vai sempre haver outra coisa qualquer que também vai aparecer. Aliás, isto já acontecia também com as pesquisas na internet, em que nós inicialmente pensámos que a dificuldade era a falta de informação. No nosso tempo, enfim, havia 3 ou 4 livros na biblioteca para 50 pessoas e tínhamos que os disputar, mas pronto, conseguíamos arranjar forma de o fazer, e hoje a dificuldade é ainda maior, porque há tantas fontes de informação que nós não sabemos quando parar. E, portanto, anteriormente, quando eu orientava o aluno e dizia tens este livro, até era relativamente fácil. Agora é difícil dizer-lhe quando é que tens que parar. Chega, não procures mais informação, senão a tua dissertação ou a tua tese nunca mais acaba. Portanto, saber estabelecer limites também é importante, e daí que seja um papel também do professor. Mas eu ia chegar à questão da inovação e às dificuldades da inovação no ensino superior, que eu acho que estão assentes numa palavra e em 3 siglas. As 3 siglas são ECDU, RGES e A3ES. Para quem está aqui no ensino superior, sabe exatamente ao que eu me estou a referir. Há um conjunto de regras, eu vou para a mais simples, e focando-me, por exemplo, no professor, a questão é que o professor é que quer apostar na inovação, se estiver na base da carreira, se ele sabe à partida que vai ser avaliado para progredir na carreira, em 75%, na maior parte dos casos, é pela sua produção científica. E depois aquilo que é o seu trabalho com a comunidade, ou aquilo que é o seu trabalho dentro da sala de aulas, tem um valor muito inferior a isso. Portanto, ele vai apostar a maioria das suas fichas na produção científica e, portanto, vai tentar manter o mesmo modelo que usou ao longo dos anos todos. Portanto, este é logo um dos problemas. Depois, quando se fala aqui em concorrência, em variar, não, há uma associação que estabelece um conjunto de procedimentos, há leis que estabelecem um conjunto de procedimentos, há regulamentos que estabelecem um conjunto de procedimentos que fazem com que realmente as coisas tendam a ser muito iguais. Portanto, eu diria que há demasiada regulamentação neste caso e há pouco espaço para a inovação. Muito bem. E depois entramos, por fim, na questão das mentalidades, e para terminar, sim. E também é importante que se diga isto, a mentalidade de inovação não é grande nem nos professores, nem nos alunos. Sejamos claros. As experiências que nós vamos fazendo dentro das salas de aula, e estas experiências de inovação passam muito por uma parte importante do trabalho ser feito do lado do professor, como se dizia, do lado do aluno, como se dizia há pouco. Devemos dizer que da parte dos estudantes, porque o ensino anterior é muito neste modelo, quando eles chegam à universidade, continuam a estar habituados a um modelo em que é o professor que tem que fazer tudo, em que há pouca autonomia da parte deles. E tudo aquilo que são processos de inovação dependem muito do trabalho deles e do empenho deles nestes modelos. Portanto, eu diria que há aqui também o problema relacionado com as mentalidades dos professores
que muitas vezes, por causa da regulamentação, não dão esse passo em frente, mas também dos alunos que muitas vezes não estão abertos, não estão habituados, eventualmente, a este tipo Muito de bem. situações. Sim, senhor. A Manuel minha parte, Vilares? se for permitido, eu posso fazer uma pequena intervenção rápida. Não, mas não, Maria, há outras pessoas antes, peço desculpa. Eu passo já, está bem? Pronto. Peço desculpa, está bem. Vamos seguir um bocado as inscrições, está bem? Manuel Vilares, por favor, a Madalena e depois a Maria, está bem? E depois ainda temos os nossos jogadores. Peguei assim alguma contenção para ver se terminamos em tempo útil. Boa noite. Manuel Vilares, não estamos a ver, só vemos aqui um escuro. Espero que. Muito bem. Muito bem. Estão-me a ver ou não? Não estamos, mas pronto, mas vá avançando. Pronto, não estão, mas pronto. É como se estivesse. Bom, breve, boa noite a todos. Já é noite, eu vou ser muito sintético. Sim, sim. Quer dizer, naturalmente, que eu tenho seguido mais ou menos estes debates e dar-lhes parabéns, porque não, que são, em regra, já muito interessantes. Bom, eu queria começar por ser muito sintético, queria começar por a questão se as universidades têm futuro. Eu diria. A resposta é mista. Sim, algumas universidades vão ter futuro, mas muitas não vão ter futuro. E porquê é que eu digo isto? Bom, eu gostava de, se olharmos para os rankings das universidades, e também refiro-me um pouco, ainda há pouco, como sabem, ainda há pouco saiu o de Xangai, as universidades portuguesas estão muito mal classificadas, E a questão que se põe é se as novas tecnologias vão reduzir estas diferenças entre as melhores classificadas e as piores classificadas, ou se vão aumentar. Na minha opinião, e aliás é uma questão também que eu coloco portanto, para os membros do painel, as novas tecnologias vão aumentar a diferença entre as universidades. E porquê? Porque normalmente, enfim, o equipar, e agora é possível, ainda há pouco tempo vi uma sala de aulas do MIT, e se forem uma sala de aulas do MIT, vê que praticamente as diferenças entre o ensino à distância e o ensino presencial são praticamente muito atenuadas, ou seja, o ensino aí passa a ser híbrido, com alguns alunos presentes, mas o aspecto importante é que o ensino à distância passa a ser relativamente ter quase os mesmos contactos, há quase o mesmo contacto que se tem com o ensino presencial. Então a questão que vai-se colocar desta forma, vai perguntar, porque é que eu vou seguir um curso numa universidade medíocre se eu posso ter acesso às melhores universidades com as mentes mais brilhantes? Bom, a questão de fundo que se coloca é que esses investimentos são investimentos muito caros. E a maior parte das universidades não vão ter acesso, a não ser que com financiamentos, mas dificilmente vão ter acesso. Portanto, e já as universidades, como sabem, vemos as universidades top, são todas muito ricas, têm todas imensos recursos, e portanto o que vai acontecer é que eles vão conseguir portanto, atrair as mentes mais brilhantes e vamos ter dois fatores de sucesso, são claramente esses, é ter mentes brilhantes e fazer investimentos adequados. Por isso, com muito custo, eu sou relativamente pessimista sobre a evolução das tecnologias que vão permitir, provavelmente, ainda fazer uma maior diferença entre as universidades melhores e as piores. Muito obrigado pela sua nota. Passo à Madalena e depois à Maria, mas agradecer alguma habilidade. Está bem, Madalena, por favor. Olá, boa tarde a todos. Portanto, não vou falar naquilo que os outros já falaram. Acompanho o trabalho do Pedro Santa Clara, que eu elogio aqui muito. É disruptivo e, portanto, parabéns, Pedro, pela tua coragem. Segundo ponto, os exemplos do futuro a nível das tecnologias, nós sabemos, e quem anda nessa área, sabemos que ainda estamos só no começo da era digital e que, portanto, da mesma forma que a inteligência artificial está neste momento, estariam os computadores quando ainda não existia a internet. Portanto, vão surgir os algoritmos que é algoritmo que vão ser ao nível da nossa inteligência, porque na atualidade ainda não são. Portanto, isso ainda vai transformar mais o nosso ambiente académico. Quanto às relações humanas, que é um forte onde eu me tenho aplicado ao longo dos meus 34 anos de experiência, concordo perfeitamente. As experiências de relações que depois transitam para o mundo empresarial são fundamentais. O que é que nos pode ajudar esta era digital? É reduzir o tempo que nós utilizávamos para questões realmente de conteúdos e aplicar-nos mais nas experiências reais com a indústria, os chamados PBL,
resolver problemas concretos de parcerias, e isto estou a falar das minhas áreas, com a indústria e preparar melhor realmente os profissionais para a nossa indústria, para tudo aquilo que é a nossa sociedade a nível nacional. Quanto à questão, ponto 2, que eu acho que é muito importante, e o ponto 3, que é a questão da relação entre as novas tecnologias e depois a parte pedagógica. Ora, aí concordo com o meu colega, que acabou de falar, discordámos um pouco estas questões pedagógicas para evoluir nas carreiras docentes, não foi o meu caso, que até me envolvi nessas matérias e criámos a primeira parceria público-privada por questões de financiamento. Portanto, nós criámos uma parceria em Lisboa com a Universidade da Beira Interior, criámos um mestrado que chama-se Branding e Design de Moda, exatamente para irmos buscar recursos financeiros que não tínhamos e que os nossos laboratórios, que são realmente excelentes, exigiam essas necessidades. Portanto, demos o salto, no entanto as coisas, pronto, depois em termos internos levaram outros rumos. Eu acho que é importante pensarmos nisso, nestas parcerias. Quanto à classificação internacional e onde é que estamos posicionados? Bom, eu acho que isso hoje é um negócio e isso vai ter muita influência se nós quisermos internacionalizar-nos mais. Por exemplo, estarmos num ranking internacional obriga cada universidade a pagar entre 50 mil a 100 mil euros só para estar no ranking. Portanto, é realmente... Isso é uma outra questão que nos levava a outro debate, mas sim, foi depois. Pronto. Mas para finalizar, a questão da eficiência e dos financiamentos e a otimização dos recursos. Eu acho que realmente aí precisamos dar uma volta às instituições. Eu não posso continuar a ter docentes que dão 12 horas de aula e não produzem nada cientificamente na inovação. Portanto, esses temos que os pôr a dar 14, 16, uma vez que depois de serem avaliados novamente, 2 em 2 anos ou 3, e reduzir essa componente, uma vez que eles podem evoluir no sentido da inovação. Portanto, estamos envolvidos em projetos, temos que dar tempo aos projetos. Eu, ultimamente, trabalho aos fins de semana só por causa dos projetos. Portanto, temos que também otimizar os espaços. Não podemos dizer que queremos mais instalações quando à segunda e à sexta temos as universidades vazias. Então temos que fazer horários de segunda à quarta, funciona um grupo. De terça à sexta funcionam outros grupos e não vamos gastar mais recursos e dizer que precisamos de mais instalações quando na realidade não otimizamos aqueles que Muito temos. bem. E Sim, obrigado. Obrigado pelo comentário. Maria, eu queria que fosse uma coisa rápida também, por favor. Está a ouvir? Muito bem. Prometo ser rápida. Aliás, Sim. eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os presentes, o Jaime Quezado e o professor João Duque, que eu vi há pouco tempo. Eu só queria intervir rapidamente, porque os meus colegas já falaram, é relativamente ao aluno que falou. Não é preciso importar, e as minhas aulas já são isso. Ou seja, eu sou uma pedagoga, eu sou filha de professores, sempre fui ensinada a que as aulas são diálogo e são ter um posicionamento crítico face à informação, porque não basta sermos, as universidades não podem ser apenas burocráticos, têm que ser espaços de diálogo e de socialização com os alunos para que eles depois possam entrar no mercado de trabalho e tenham também oportunidades. É só o que eu queria dizer. Por isso, não se preocupe, isso já está a acontecer. Muito obrigada. Eu, antes de passar ao João e ao Pedro, quero dar também aqui uma nota ao Sebastião, que já tive a amabilidade também de estar connosco e foi antigo reitor, portanto tem um bocado este estatuto para, de certa forma, também dar uma nota final e depois passo aos oradores, para terminarmos a horas. Sebastião, por favor. Muito obrigado, porque de facto o João Canavilhas tocou na ferida principal, que é o Estatuto da Carreira Docente e o RGES, em termos de organização. E só vou dizer isto, sobre o Estatuto da Carreira Docente, eu tenho um slogan comercial que pela primeira vez mencionei em 2001, numa conferência que tive a honra de dar, numa ocasião, sobre qualidade e organização. O Estatuto da Carreira Docente não exige o que deve exigir, não impede o que deve impedir, não compensa o que deve compensar e não fomenta o que deve fomentar. Portanto, é um desastre completo que nós temos desde 1987 e que coarta completamente todas as capacidades de gestão de recursos humanos na universidade. Por sua vez, o regime jurídico, que foi uma coisa que deu origem a alguma expectativa de melhorias, o regime jurídico continua a ter um afunilamento e uma limitação da gestão universitária que impede o desenvolvimento. Não é? Renovo só um aspecto muito, muito importante. Nós temos que nos adaptar aos tempos
Nós temos que ter a capacidade de investir tempo também. Houve uma colega que disse isso e é verdade. Temos que ter a capacidade de investir tempo para melhorar a nossa capacidade pedagógica e, como diz o meu estimado colega e amigo Manuel Vilares, eu receio bem que com esta evolução nós não vamos para melhor do ponto de vista da competitividade. Aliás, o processo de Bolonha havia um perigo que os europeus pensavam que existia, que era o ensino sem fronteiras e sem paredes. E nós estamos com esse ensino sem fronteiras e sem paredes. Portanto, a concorrência é brutal. E se nós não temos cuidado, como me parece que não temos tido o cuidado que devemos, certamente que seremos ultrapassados. Eu sou um otimista em termos de futuro, mas isto é uma realidade para mim. Muito bem. E para terminar, então, e obviamente cumprimos, já são quase 7h30, passo ao João e depois ao Pedro. João, por favor. Bem, então queria responder aqui ao Miguel Henriques, fez uma pergunta: que instrumentos para mudar? Epá, tenho um instrumento fantástico que és português. E pronto, Nem rasca. instrumento. O professor Sebastião respondeu: se nós não temos instrumentos, quer dizer, não há instrumentos. Portanto, não havendo instrumentos, o que é que fica? Fica a boa vontade, a generosidade, a carolice e o amor, de facto, ao conhecimento e ao fazermos coisas. Sempre tivemos, aliás, pessoas excelentes. Claro que não é numa base de remunerar os profissionais de topo. Também por isso, a Universidade Portuguesa terá um problema adicional, que ainda não foi tocado aqui, que é a perda do talento. Porque os talentosos vão-se embora, vão-se para outras escolas. Porquê é que ficam em Portugal? Como é que eu posso atrair um docente pagando-lhe a tabela de estatuto de que está na carreira, a competir com as grandes universidades? Não podemos ter aqui os melhores. Porque os portugueses, agora, no espaço europeu, vão para as universidades que mais lhe pagam. Ainda por cima, quer dizer, com a facilidade de transporte que temos. Quer dizer, portanto, é muito difícil tu estares neste panorama. Eu já me queixo da guerra, entre aspas. Bom, no caso das universidades que têm mais autonomia, nomeadamente as de regime fundacional, têm mais liberdade na contratação das pessoas. Se eu já me queixo aqui, então, quando eu passo para o panorama internacional, tenho muitíssimo mais dificuldade. Portanto, olha, espero que, não sei, como Nossa Senhora foi de Fátima, pode ser que passe por aqui com o seu manto e mantenha alguma proteção nas universidades portuguesas. Muito bem. E Pedro, para terminar, por favor. Só para falar um bocadinho do que é que eu me refiro quando falo de tecnologia na educação. Porque acho que às vezes as pessoas têm tendência a pensar isto como deixar cada um por si à procura do conhecimento e alguma coisa com consenso vai chegar no fim. Não é isso. Eu vou dar aqui dois exemplos muito rápidos. O primeiro é o da Escola 42, em que os alunos estão fisicamente presentes a aprender uns com os outros e em que existe uma plataforma digital que os conduz através de uma sucessão de desafios, cabendo-lhes a eles, por si e uns com os outros, procurar o conhecimento necessário para resolver os desafios. Não há aulas, não há professores a dar aulas, mas há uma grande equipa pedagógica por trás, que está permanentemente a aperfeiçoar esta plataforma digital como experiência de aprendizagem. Isto é, não temos professores a dar aulas, mas temos, se quiserem, professores a pensar em qual é a experiência pedagógica pela qual eu quero conduzir os alunos. Isto funciona não só extraordinariamente bem em termos de aprender, é muito mais eficaz do que estudar para um exame, mas é também um processo muito mais social, muito mais participado pelo aluno, muito mais interativo, e que de caminho desenvolve nos alunos uma série de competências pessoais e, finalmente, ponto muito importante, custa 1/5 por ano por aluno do que custa uma universidade tradicional em Portugal. Ainda que para os alunos é gratuito, enfim, isto é financiado por mecenas, mas é uma eficiência económica absolutamente devastadora. Segundo exemplo, quando falamos de inteligência artificial, eu não estou a pensar nisto como
vou deixar o aluno ir fazer perguntas ao chat GPT de forma mais ou menos livre. Pelo contrário, eu vou preparar um agente, se quiserem, pode ser o próprio chat GPT, mas vou condicioná-lo da forma como vai conduzir o aluno através da experiência de aprendizagem. Se, por exemplo, o aluno faz erros em dois ou três problemas, ele pode gentilmente dizer-lhe, bem, será que estás a ter atenção isto ou aquilo? Se estiver a aprender literatura, pode criar um diálogo entre os personagens do livro e o aluno. A verdade é que dá para construir um conjunto infinito de experiências de aprendizagem muito mais eficazes do que o tradicional pôr 50 ou 100 alunos numa sala à frente de um professor que escreve no quadro. E verdadeiramente só a nossa falta de imaginação, ou se quiser, o condicionamento que nós temos por ter passado tantas milhares de horas da nossa vida sentado numa sala de aula, que às vezes nos faz perder de vista que essa não é a única forma de aprender, não é sequer uma forma especialmente eficaz de aprender. E o que nós vamos ver é novos players a surgirem com soluções de aprendizagem que são mais interessantes, mais aliciantes e mais sociais. Eu não estou a falar da pessoa fechada num quarto sozinha a olhar para o telemóvel a tentar aprender alguma coisa. Nada disso. O oposto disso. O meu receio, e acho que muita da conversa que houve aqui justificam, é que as universidades não tenham um modelo de governance suficientemente ágil, não defrontem os incentivos certos para se adaptar. E isto não é um remendozinho, não é alterar o RGES ou o Estatuto da Carreira Docente, uma coisa ou outra, é verdadeiramente pensarmos que o futuro vai ter choques tecnológicos muito profundos e que as nossas universidades vão ter que ser capazes de inovar e reagir rapidamente à procura que defrontam e encontrar o seu nicho de excelência. E isto está muito, muito, muito longe de fazer um pequeno remendo aqui ou ali na estrutura das nossas universidades. Muito bem, terminamos em beleza. Haveremos de ter futuramente outras oportunidades para falar. Muito obrigado ao João, ao Pedro, ao Sebastião, ao Miguel, a todos que estiveram aqui e continuação de uma boa semana, está bem? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito bem, eu vou apagar entretanto. Boa tarde, está bem? Deus, obrigado. Boa tarde.